Olá, boa noite, pessoal. Aqui é a professora Isabelle Domingos. Estou aqui iniciando o MesaCast com convidados maravilhosos da disciplina Fontes de Informação, a terceira unidade, que fala sobre fake news, redes sociais, letramento informacional, pós-verdade. Vai ser um bate-papo muito interessante. Eu conto aqui com a ajuda maravilhosa do coordenador do curso de Biblioteconomia, Mário Gouveia. Obrigado, Mário, pela Boa presença. noite, Isabelle. Boa Boa noite, noite. estudantes. Estamos juntos em mais um MesaCast e vai ser massa. Muito bom, muito bom. Estou aqui também com a professora Georgia Ramini. Vou apresentar aqui. Ela é professora e doutoranda em Ciência da Informação na UFPE. Ela faz pesquisa e ensina as temáticas de arte e tecnologia digitais e letramento digital para adultos. Boa noite, professora. Boa noite, Isabelle. Boa noite, pessoal. Boa noite, alunos. É um grande prazer. E também estamos aqui com o Davi Carvalho, professor maravilhoso daqui também, já foi professor aqui da ETEPAC, maravilhoso mesmo. Ele é mestre em Ciência da Informação pela UFPE, mentor e consultor político, articulador cultural e pesquisador nas áreas de tecnologia, sociedade e arte. Boa noite, professor Davi. Boa noite, Isabelle, Mário, Georgia. Que honra estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos e todas. Boa noite. Então, a gente vai começar aqui, vai ser um bate-papo, né? Justamente sobre os temas abordados na unidade 3. E vai ser bem interessante, porque não vai ser uma coisa muito engessada, não. A gente vai fazer perguntas, mas vai ficar todo mundo muito livre aqui para conversar. E eu espero que vocês aproveitem muito. Então, vamos lá. Para iniciar, a gente vai falar um pouquinho aqui, né, sobre fake news, pós-verdade, mas antes, são temas, assim, polêmicos e que tem muitos conceitos. Então, eu ia começar com a professora Georgia, se ela puder, começar a conceituar um pouquinho o que seria o letramento informacional e o professor Davi falar um pouquinho sobre fake news, só para a gente entender e depois a gente começa as perguntas, tá ok? Tá ok. O letramento informacional é tudo aquilo que a gente pensa em as competências, né, do indivíduo, principalmente para os estudantes que estão vendo agora, né, essa questão de como, a partir das fontes de informação, eles obtêm informações, não só informações técnicas, mas notícias, informações de entretenimento, e que isso acaba se tornando uma competência informacional, ou seja, a capacidade desse indivíduo procurar essas fontes de informação, dele interpretar, dele visualizar aquilo que é verdade ou que talvez não seja verdade. Então, essa competência do indivíduo buscar algo que ele tenha dúvida, que ele tenha interesse, que ele vai passar essa informação posteriormente para um usuário, né, quando ele se tornar um técnico em biblioteconomia. Então, essa competência informacional, esse letramento é a capacidade da gente procurar informação, da gente se informar, da gente fazer distinções a partir de diferentes fontes de informação. Sim, com certeza. E no caso, professora Georgia, você acredita que o letramento informacional ele é realmente importante para os nossos estudantes de biblioteconomia? Dá uma fala sobre isso. Com certeza, porque se eu estou formando indivíduos que vão pesquisar, que vão organizar, que vão tornar acessível, né, determinadas informações num espaço, seja numa biblioteca, num arquivo, num espaço cultural, eu tenho que saber organizar essa informação e tornar essa informação disponível para os usuários, para os potenciais usuários. Então, é importante a gente ter como pessoa, né, mas também como profissional, e desenvolver isso de uma maneira crítica também, né? A gente vai falar nesse bate-papo sobre fake news, que para além dessa capacidade de você organizar a informação, você tem que ter uma criticidade, né? Essa informação que eu vou passar para esses usuários é uma informação de fato verdadeira? É uma informação que traz prejuízos? Porque é isso que a gente vai discutir. Fake news tem consequências, e consequências negativas, né? E para que essas consequências, elas não aconteçam, eu preciso ter criticidade. Com certeza. Agora, eu até vou conversar com o Jorge e vou provocar Davi já para a gente entrar nesse circuito dessa conversa, né? A gente falando sobre letramento informacional, Sim. letramento digital, me parece que a gente tem um gap anterior, aí eu vou traduzir, né, para o aluno, uma lacuna realmente anterior, quando a gente entende que muitas vezes o nosso usuário ele não teve acesso a instruções básicas de educação. Então, de fato um letramento para
para ser capaz de entender um texto, para ser capaz de perceber até que ponto existe uma ironia, até que ponto existe uma intenção em dizer alguma coisa, e isso passa muito por uma educação básica. Vocês não acham que é por aí? Às vezes parece que a gente ainda tem muito que defender essa necessidade de a gente letrar informacionalmente e também digitalmente, que aí também acho que já é uma outra, já é um outro ciclo, mas ele se alimenta, ele é muito tributário dessa formação básica. Será que é por aí? Será que a gente pensa certo quando a gente acha que uma população bem educada, ela vai ser mais facilmente, ela vai compreender a importância desse letramento digital e desse letramento informacional? Ou não é por aí? Que Davi fez uma cara meio assim pra mim. Se ele tá concordando, se não tá. Eu já vou mexer com ele, aí ele volta pra Geórgia. Sim. Pode ser? É muito interessante, Mário. Muito interessante mesmo. Porque eu não sou da área de letramento digital. A Geórgia tem mais propriedade para falar sobre isso. Mas, no geral, acredito que sim. A gente precisa compreender que isso é algo complexo. Não é simples, não é só dar um celular na mão de alguém, sim, não é só dizer mexe dessa forma aqui que vai desenvolver essas competências. Claro que o indivíduo que teve uma estrutura de fazer atividades práticas dentro de casa, seja elas domésticas, que teve atenção, que teve acesso à educação, que tem acesso à tecnologia também, ele vai ter uma experiência, vai se relacionar com ele vai desenvolver competências informacionais distintas de uma pessoa que não teve isso. Então, a relação dele com o equipamento, com a informação e, consequentemente, com a sociedade, né, a sua visão de mundo e o seu comportamento a partir disso será também impactada. Então, imagino que quando a gente fala de letramento digital, a gente está falando de algo extremamente complexo e não que tenha um direcionamento único, porque os indivíduos têm realidades diferentes, necessidades diferentes e também oportunidades de alcançar uma outra realidade absolutamente diferentes. Concordo com você, é complexo isso. E a gente tem que entender também que nem todo mundo tem acesso à informação e ao computador, né? Ao digital. Então, a gente, né? Todos nós temos computadores, temos WhatsApp, então na nossa bolha, a gente tem a impressão que todo mundo vai acessar e não é verdade. A gente chega, nós temos alunos, né? Nossos, temos polos no interior, então a gente percebe que dependendo do local, problemas podem acontecer. Pessoas que realmente não têm acesso ali a um computador, a um celular, ou sabe usar de forma muito arcaica ainda, não teve justamente esse letramento, nem o digital, nem o informacional, que são conceitos diferentes, não é, professora Geórgia? A gente tem essa pegada, mas que andam realmente juntos, como o professor Mário bem falou. O Mário falou dessa fragilidade, né, na escolarização e que às vezes as pessoas elas não conseguem interpretar. Isso me lembra muito um fenômeno que a gente vive no digital, que é de você colocar uma piada e as pessoas elas começam ali a brigar porque às vezes elas não entenderam ou elas interpretaram de uma maneira completamente equivocada o sentido. Então, é exatamente essa compreensão, essa capacidade informacional, né, que está relacionado também à escolarização. Sim. A gente tem falhas na escolarização, a gente tem indivíduos que terminam o ensino médio, mas que às vezes não conseguem fazer uma interpretação de texto. Se você coloca ali um texto literário, eles vão ter dificuldade. Isso está relacionado a essa competência informacional que é cheia de fragilidades, né? Sim. Que está relacionada a essa escolarização. Sim. Quando a gente fala do letramento digital, a gente está falando do indivíduo ele ter sido letrado com suportes informacionais, que é um computador, que é um celular, que é um tablet. E a gente tem Brasis, né? A gente tem um país complexo e você pode até dizer que o indivíduo ele tem acesso a um suporte informacional, que é o celular. E que ele tem acesso à internet por meio de uma 4G. Mas geralmente o que é que ele acessa? Redes sociais. Então, se você pede para ele fazer uma busca em sites, em repositórios, isso já é um universo que ele não tem. Se você pede para ele para fazer uma planilha, ele não teve acesso, né, a essas ferramentas, a um pacote Office. Se você pede para ele desenvolver uma atividade no notebook. E a gente está falando de pessoas em diversos estados, em faixas etárias diferentes, né? Não são só pessoas que não tiveram ali o tempo que a gente fala de terem tido acesso na escola.
a gente tem adolescentes de 16 anos, né, dentro de contextos sociais e econômicos que nunca tiveram acesso. Então, eles precisam desse letramento digital. Porque o letramento digital, assim como o letramento informacional, quando você não tem, né, nessa sociedade da informação e de tecnologias digitais, ele é excludente. Sim. Então, se você não é letrado digitalmente, você está excluído socialmente. O que é que você vai conseguir desenvolver socialmente, economicamente, sem esse letramento digital? Hoje, muito difícil. Sim, né? sim. E pegando esse gancho, Georgia, sobre o acesso, né, sobre a disseminação da informação, e a gente falou muito na disciplina Fontes de Informação também, usando a rede social como uma fonte de informação, né? Não deixa de ser. Então, nossos usuários hoje em dia utilizam muito as redes sociais. E a gente, como profissional da informação, como é que a gente pode entrar nessa seara, nesse âmbito e conseguir trazer também informação boa numa rede social? Será que tem como a gente fazer isso? Complexo. Porque se a gente pensar na internet, nos últimos anos, que o perfil do consumidor, né, do consumidor de informação mudou, somos consumidores, não só passivos, E produtores né, também. e produtores. Então, a gente nas redes sociais, a gente muitas vezes não tem acesso de onde vem aquela fonte. Eu posso produzir uma informação, eu posso produzir notícias, Sim. e não ter base de verdade nenhuma, né? Quando a gente fala de fake news, de desinformação, existem também intencionalidades, né? Criação de informações, criação ali de discursos realmente programados Para enganar. para enganar. Então, não foi um engano, não foi um telefone sem fio, realmente ele foi proposital. Sim. Então, é muito complexo a gente pensar nas redes sociais como fonte de informação, principalmente para estudo, para pesquisa, acadêmico, não que não exista, até porque existem diversas redes sociais. A gente tem as mais, Sim. né, utilizadas no Brasil, e dentro da nossa cultura a gente tem muito o costume, né, de compartilhamento sem saber de onde são as fontes. Sim. Então, é complexo a gente pensar nisso. Não que não exista essa possibilidade. Existem muitas páginas que vão colocar fontes, que você consegue obter informação de pesquisas, né, de profissionais que desenvolvem ali um trabalho sério, mas é preciso muita cautela e muito bom senso. Então, assim, você realmente vai ter um trabalho para procurar essa fonte. Sim. Eu estou vendo uma informação aqui numa rede social. Deixa eu pesquisar. Eu preciso pesquisar, eu preciso saber quem foi que organizou, quem escreveu, né? Então, dá trabalho. Entra aí realmente o sentido de você procurar a confiabilidade, a autoridade daquele autor, realmente quem foi que postou, de onde é que a gente tirou. A gente viu muito isso no e-book. A gente não pode simplesmente ver a informação e, tá ali num formato que parece ser jornalístico, tá ali numa página, tem toda a cara de que é uma informação bacana, verdadeira, mas ela tá só disfarçada. Pode acontecer muito isso, na verdade. Já puxando aqui para o professor Davi, eu queria fazer esse link entre fake news. Queria que ele falasse um pouquinho, conceituasse a diferença assim, entre fake news e pós-verdade. Só para a gente tentar conceituar aqui para os nossos estudantes o que seria pós-verdade. É um assunto complexo, mas assim, a gente dá uma pincelada. Então, vamos lá, então. É muito interessante a gente entender que a pós-verdade, ela, embora seja muito... tenha da década de 70 para cá, e se introduzido na nossa sociedade, ela, na minha percepção, é um conceito da pós-verdade ainda em trânsito. Sim. Eu acho que a gente ainda está em trânsito para entendê-la, porque... basicamente, a pós-verdade é uma relativização da verdade, reduzindo a importância dos fatos, do acontecimento, a partir de uma perspectiva bem pessoal. Então, a partir de uma visão individual, né? Mas, para isso, a gente tem que partir primeiro do que é verdade. E aí eu vou primeiro responder essa tua pergunta da diferença de pós-verdade para fake news, para que então eu entre aí na pós-verdade, no conceito em si.
A pós-verdade é essa relativização dos fatos. Aconteceu algo e a gente... Tô tendo um retorno aqui, que agonia. Aconteceu mesmo Tá algo? acontecendo. Você está certo disso? De que aconteceu alguma coisa? Ou seria uma fake news? Será, Mário? É intencional? Porque, olha, essa É pergunta ela já deu na canela, né? A pergunta já Eu gostei, é boa. uma pergunta forte, uma pergunta... Porque a pós-verdade, ela pode provocar um fenômeno social de contribuição, de espalhar notícias falsas, mas não necessariamente é algo intencional. Porque quando a fake news, que é uma intenção, é uma verdade deturpada, ela tem a intenção de se sobrepor à verdade, modificando essa verdade para que ela tenha uma outra direção. Às vezes, essa fake news encontra uma pessoa que está extremamente disponível para essa visão de mundo, né? Encaixa, né? E aí encaixa. Quando encaixa, esse indivíduo que ali não tem a intenção de compartilhar algo irreal, algo mentiroso, que é a fake news, mas ele está super disponível. A emoção. Aí entra a emoção. E a emoção faz com que a gente faça o quê? A gente compartilhe de uma forma... Estou salvando o mundo. Estou Eu salvando o eu mundo. preciso compartilhar isso. As pessoas têm que enxergar isso que eu estou enxergando. Então, quando a pós-verdade, que é essa relativização, encontra a oportunidade ali de uma fake news, então tem um casamento muito destruidor para a nossa sociedade. Por isso a gente discute atualmente a regulamentação das redes sociais. A gente precisa regulamentar também as inteligências artificiais, Sim. porque tudo isso, sendo algo estruturado na pós-verdade, sendo algo estruturado intencionalmente na fake news, né, de provocar um dano, seja um dano a um indivíduo, seja um dano institucional, um dano à sociedade e à democracia, no final resulta na mesma coisa. E isso aqui talvez seja o ponto. Se resulta nisso, a gente precisa resolver isso. O ponto de partida é onde dá a direção. O ponto de partida, se é intencional ou se não é intencional, que essa informação ela vai circular e vai provocar algo. Mas no final, o resultado é o mesmo. Deixa eu ver se eu entendi. Vamos ver se o nosso estudante entendeu, professor. Então, a fake news, vou chamar de professor. Posso chamar de professor? Chama. A fake news, Davi, ela tem uma intencionalidade, ela é construída com alguma intenção, a gente não consegue classificar agora qual é essa intenção, vai depender muito do sujeito que vai construir, Pode que ser vai editar. financeira, né? Pode ser Essa política. E a fake news, ela anda muito junto da política. Acho que em algum momento a gente vai falar sobre isso Sim. aqui, né? Mas assim, então ela tem uma intencionalidade e a pós-verdade é esse efeito manada desse sujeito que viu essa fake news, ou viu o galo cantar não sabe aonde, e ele reproduz isso, e aí, se é por aí mesmo, como que eu entendi, como você estava dizendo, isso me traz um gancho para uma provocação aqui com Geórgia. Porque a gente estava falando agora há pouco sobre a questão de como os nossos jovens, como os nossos estudantes, muitas vezes, hoje em dia, eles usam redes sociais e eles não têm um letramento mínimo para usar as ferramentas mais básicas, né? Um Google, um repositório e tal. E aí, em dezembro do ano passado, o G1 noticiou o seguinte: dá um Google, abre aspas, dá um Google. Dá um Google está com os dias contados? Primeira pergunta. Entenda por que jovens preferem o TikTok na hora de fazer pesquisas. Então, é um movimento que a gente tem visto muito. Sim. Não só jovens, viu? Eu já vi pessoas, assim, até com um pouco mais de idade. Não, eu tô com uma dúvida, deixa eu ver. Vai no Fulano morreu, TikTok. vou pesquisar no TikTok. Isso. E às vezes aquele TikTok, ele é uma produção que pode ser minha, pode ser sua, pode ser de quem quer que seja, que está construindo conteúdos ali e está editando verdades. Então, tem intenções muito claras, né? Muitas vezes, por trás de uma conta de uma rede social. Então, isso pode ser muito perigoso. De acordo com o que o professor Davi está falando, isso é muito perigoso e parece que há pessoas mal intencionadas que já descobriram que existe um filão muito interessante para vender ideias, para disseminar ideologias, para disseminar visões de mundo. Né? E até que ponto nós, né, enquanto coletivo, nós estamos preparados, nós estamos letrados digitalmente para discernir o que é a verdade do que não é. Eu vejo também, aí só complementando, Geórgia, muita preguiça, muitas vezes, em algumas redes sociais. Então, alguém fala de alguma pessoa, Ayrton Senna está fazendo 30 anos, fez 30 anos da morte de Ayrton Senna. Aí alguém faz, quem foi Ayrton Senna?
Aí ela espera, essa pessoa que fez a pergunta lá, ela espera que na própria rede social, ou o sujeito que fez Alguém o conteúdo, responda. ou alguém responda. E se essa pessoa ela for minimamente convincente, como às vezes uma inteligência artificial é, Sim. e às vezes ela não está trazendo a verdade para você, a pessoa vai tomar aquilo como verdade. E aí, professor, o que a gente faz? É bem complexo, assim, essa mudança de comportamentos, né, informacionais. E isso que você falou do TikTok é bem interessante. Recentemente, uma aluna, 18 anos, disse assim, eu não faço pesquisas no Google, eu prefiro fazer pesquisas no TikTok. E eu tinha dito assim, mas por quê? E ela disse, porque no TikTok vai ser dinâmica a resposta, vai ter várias pessoas que eu já assisto, né? Tem essa relação que tem sido criada, que é esse produtor digital, independente de quem seja ele pode muito bem produzir informações. Ele sendo um indivíduo de uma determinada área ou não, Sim. ele vai produzindo informações e ele vai criando os fãs, os seguidores, né? O próprio termo seguidor, ele é interessante, né? A pessoa que te segue. Te segue porque tu posta dança, porque tu posta algo que desperta o interesse do outro, que desperta um sonho. Então, e isso que você falou é bem interessante, né? Não está relacionado à faixa etária. Né? Até um tempo as pessoas diziam assim, a rede social é um Coisa de espaço para jovem. pessoas jovens. Não, eu tenho alunas de 60 anos, de 70 anos, né? Nos projetos de letramento digital com pessoas com mais de 50 anos, que elas também estão utilizando as redes sociais para fazer buscas, Sim. né? Para buscar notícia, para buscar uma informação sobre um produto, sobre uma loja. Então, esse fenômeno, ele é interessante porque a gente está vivendo, a gente está no tempo presente. Mas é importante a gente pensar numa linha temporal que toda tecnologia de informação e comunicação, ela tem os seus benefícios, mas ela também traz os ônus, né? Então, quando você diz assim, a gente está preparado? Não, a gente não está preparado, né? Quando a gente está vivendo essas transformações de tecnologias, a gente não está preparado. A gente não está preparado para as consequências de uso doméstico de inteligência artificial. Por isso que a gente precisa discutir a regulação, porque a gente já está vendo algumas consequências. A gente não sabe como é que vai ser o futuro profissional desses indivíduos, né, desses indivíduos mais jovens, que não conseguem muitas vezes fazer uma busca estruturada, né? Sim. Se você pedir para ser feita uma busca, olha, busca em repositórios, tal tema. Eles não sabem. Como assim? Se esses mesmos indivíduos têm habilidades e competências para gravar vídeo, para produzir conteúdo em rede social. Então, quando a gente está vivendo essas transformações, a gente ainda não tem noção, né, dessas consequências, mas a gente já consegue ter indícios do que está dando errado, do que não está dando certo. E eu acho que a escolarização, né, esse espaço de ensino, é um espaço que a gente tem que pensar como é que a gente pode colocar dentro da educação, do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino superior, essas ferramentas digitais para alinhar, né, a busca, o fazer, né, o fazer profissional, porque hoje todo profissional ele tem que ter uma conta digital para divulgar o próprio trabalho. Então, eu acho que isso também já se tornou mais que uma necessidade da gente ensinar nas escolas e nas universidades. É uma obrigação. Tá, você é médico. Como é que você vai se posicionar, né? A ética que é discutida. A gente precisa discutir isso, as questões digitais, que faz parte do letramento digital, nos espaços de ensino, né? Então, a gente vai vendo as consequências, mas é importante a gente ter uma noção também... o professor Davi falou de discutir, né, a regularização, que a gente está atrasado em muita coisa, né? Que é a gente ter essa capacidade de perceber as consequências, já ir discutindo e já ir gerando mudanças. Porque as consequências, elas são muito mais rápidas, né? Claro, é uma tendência da gente, né, demorar mais para solucionar problemas, mas a gente não tem... A gente não tem controle, a gente não tem... E não temos tempo a perder, né, professora? Porque a gente tem um mundo cada vez mais pequeno, é dose, né? Professor Paulo Bispo. Cada vez mais nós temos um mundo pequeno e rápido. Sim. Tá tudo muito rápido mesmo. E esses problemas são complexos. Então, a nossa capacidade de educar a sociedade, ela é infinitamente menor, hoje em dia, infinitamente menor do que a capacidade que essa sociedade tem de se deseducar.
E eu ou queria de ser fazer... deseducada. Eu queria né? fazer um gancho com isso também, porque é interessante a gente perceber que a gente nota que o Brasil realmente está atrasado nessa questão, né, de pesquisa, de ensinar a pesquisar, mas, ao mesmo tempo, o Brasil está no ranking lá em cima de acesso à rede social. Né? É realmente uma questão complicada, né? Então, temos pessoas com acesso, olhando, pesquisando. Nunca tivemos tanto acesso à informação no geral, no mundo todo, e ninguém quer pesquisar. É porque a gente gosta de fofoca. O brasileiro Que é confusão. A gente tem Entretenimento. a gente gosta de entretenimento. Esse comportamento informacional, né? De ver a vida do outro. Por que que a gente tem tantos influencers, né? Que é o indivíduo que mostra a sua vida. Eu gosto de ver como é que tá a vida do outro, né? Isso é cultural, Sim. né? Existem outros países que vão ter outra cultura e, consequentemente, outra forma de acessar informações, né? Vão ter outras informações que são mais Sim. relevantes ou não. Mas isso é muito interessante porque somos o país que dá muito acesso para o Instagram, para o Facebook, para o TikTok, para os produtos Google, Sim, né? sim. YouTube. E o que é que a gente está consumindo, né? E aí essa é uma discussão muito complexa, porque a gente vai ensinar as pessoas o que é que elas vão consumir, Sim. né? E isso reflete também a cultura, a necessidade das pessoas. De repente, a gente está trabalhando muito e num momento de De acesso... relaxar, a gente quer ver entretenimento. Exato, porque eu não tenho acesso a entretenimento e a lazer de outras formas. Então, eu quero ver mesmo a vida da influencer que saiu de uma periferia e que conseguiu se tornar milionária. Isso alimenta também, né, o sonho. Traz para perto, né? Talvez eu consiga também, se eu tiver aquele acesso. Então, acaba criando aí um pouco de ilusão. Mas eu acho né? que também, preciso emitir essa opinião. Eu acho também que o fator não é só cultural, não, é neurológico também. Porque a gente é super estimulado pela tela. Sim. A gente não tem uma educação libertadora no sentido de lidar com frustração, lidar com medo, lidar com perda, Muito bem. com a diferença. Eu amo o mar. Meu sonho é ser surfista, mas a minha realidade não me permite. Aí eu vejo conteúdo de surfistas, eu vejo lanchas, eu quero ver isso. E ao invés de aprender a lidar com as minhas frustrações ou com a minha realidade, entender o meu potencial, me concentrar nesse potencial e fazer algo grande, bom, saudável para mim, eu fico consumindo isso do outro indivíduo e tendo recompensas imediatas. A dopamina, né? Dopamina, cada 15 Gera. segundos, recompensa, satisfação. Vira um Então, vício. Eu acho que esse é o ponto de chegar ao vício, tem uma complexidade, tanto o fator cultural quanto o fator neurológico. E quando a gente é mais novo, não a gente, aqui que nessa mesa todo mundo tem mais de 30. Muito jovens, muito jovens. Mas a galera que nasceu já com isso na mão, teve pais que não viveram essa mesma realidade. E que também, às vezes, não tem tempo, não tem nem condição de interferir nessa relação. Não tem força, não tem instrução. Então, é melhor que meu filho fique dentro de casa, na tela, do que na rua correndo um risco, sabe? Da integridade física ou psicológica. E aí acho que esse complexo, ele é muito... Complexo. traz muita responsabilidade para o Muita. campo da educação. Muita. Isso que o Davi está falando é interessante da gente pensar, porque a gente já tem profissionais percebendo as consequências desse uso, né? Que está, obviamente, muito ligado a esse desejo de estar consumindo, né? Aquele joguinho, aquela música, aquela tela animada em crianças, e já existe um movimento de tá na hora da gente frear, né? Pais, já tem um movimento no Sudeste, né, de pais dizendo assim, olha, vamos se reunir aqui e vamos tirar as telas das crianças dessa escola, porque se eu tiro só do meu filho, quando ele chega na escola, o coleguinha tem acesso. E ele vai ser excluído. Ele vai ser dessa excluído. comunidade, Então, assim, né? vamos criar esse grupo para delimitar tempo, para excluir a tela dessas crianças, porque a gente tem percebido consequências no desenvolvimento, na questão da irritabilidade, da aprendizagem dessa criança. Então, a gente volta para o que o professor Mário falou, né? Que quais são as consequências? A gente está vendo as consequências e a gente está tentando fazer alguma coisa. Diante dessas consequências que já foi notável, né? Que traz um ônus para a aprendizagem de crianças e que para adultos também é a mesma coisa. Sim, né? A sim. diferença é que talvez a gente tenha...
Eu acho que a gente tem levado mais essa discussão menos a sério quando são adultos, né? A gente diz assim, Sim. não, a gente tem controle. Ah, não, mas eu só acesso um pouco, né? Se você for olhar o relatório de uso, a maioria dos adultos tem Passa isso. muito tempo. Inclusive, nessa hora, entra a questão também do algoritmo. Né? Que você acessa, como o professor Davi falou, você queria ser um surfista, então você passa a vida ali olhando, seguindo alguém que é surfista, só vai aparecer para você na sua página, no seu feed, coisas sobre surf. Então você vai cada vez mais querer alimentar aquilo. Entra quando o professor Davi falou sobre isso, a questão da dopamina, da gente estar ali o tempo todo querendo aquele prazer rápido, inclusive perdendo o prazer em ler um livro, perdendo o prazer em conversar presencialmente, a ponto de a gente ter que começar a não é cercear, né? Não é fechar ali, mas a gente ter cuidado com nossas crianças e com a gente mesmo, né? Com o horário, o tempo que a gente passa zapeando ali. Pois é, nós somos um exemplo, Somos, né? sim. O ser humano, por natureza, ele tende ao mimetismo, né? Então, isso é querer ser alguém, como você se projeta numa figura, qualquer que seja, que foi referência para você, na sua família, ou na televisão, ou em qualquer segmento, faz parte do processo educativo. Ok, a gente sabe disso. Mas aí foram tantas coisas assim, foi uma avalanche. Gente, que parabéns, viu, Isabelle? Maravilhoso, né? Que Maravilhoso. debate maravilhoso. Muito Os nossos bom. alunos ganham muito com isso. Com certeza. E aí, Isabelle, eu estava aqui pensando, né? E Davi estava falando sobre a coisa da realização que às vezes o sujeito não tem, e aí ele projeta-se no outro, ele projeta-se num influencer, às vezes um atleta, que os atletas, é incrível Sim. como eles estão cada vez mais nas redes sociais, né? Não tô dizendo que é bom ou que é ruim, mas ok. Sim. Então, muitas vezes aquele sujeito, ele não conseguiu contemplar as necessidades muito básicas da vida dele, mas ele Sim. continua tendo necessidades de autorrealização que talvez ele nunca consiga, de fato. Então, quando ele projeta-se no outro, quando ele acompanha o que come, onde treina, onde viaja, com quem tem a amizade, ele vive um pouco aquela vida. E aí, isso é Exatamente. muito, 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 me parece, né? Eu vou tomar até a liberdade Sim. e aí perguntar a vocês o que é que vocês acham. Isso me parece muito um upgrade da globalização, que 20 e tantos anos, quase 30 anos atrás, o professor Milton Santos denunciava, né? O fenômeno da globalização é o quê? É o upgrade do capitalismo, na verdade, de dizer assim, olha, lá atrás a gente teve crise, uma crise porque as pessoas não queriam consumir. Como é que eu resolvo isso? Eu resolvo isso criando necessidades. E a Georgia tocou nesse ponto. Sim. Cria-se uma necessidade de dopamina, uma necessidade de consumir, uma necessidade de tela, né? Essa coisa do algoritmo, não, do quantificar o tempo que a gente passa em rede. Eu fiz isso outro dia com minha rede social. E já tem umas 2 semanas e eu falho miseravelmente, que eu botei um limite de 1 hora. Sim. Aí toda vez que faz 1 hora eu digo, cancelo. Só mais um pouquinho. E continuo vendo mais um pouco. Só mais 10 minutos. Só Isso assim, é um despertador. vício, minha É um gente. vício. Como a gente lida com É um vício. um vício dessa natureza? Um vício que ele vai suplantar, tipo, aquele teu prazer, às vezes, de ler. Seja onde seja, né, Davi? A gente já teve essas Sim, discussões. Vai ler no sim. livro, vai ler no Kindle, vai ler onde for. Sim. Ele tá lendo. Ok. Mas eu não consigo conceber que, eu estou na rede social, eu estou lendo as notícias e você não está. Isso Fora não é que, uma leitura a gente tá a mesma pegando ativa, só o recorte, né? né? A gente vai ler ali, isso não me interessa, isso aqui sim. E não vai pegar o texto, não vai discutir, transformar em conhecimento. Vai ser apenas tá passando, né? E aí Milton Santos, ele dizia que essa globalização, essa coisa que chega fácil pra gente que tá na tela, é como quem realmente traz essa indústria gostaria que as pessoas vissem o mundo. Então tem aquele discurso, tudo pode ser, só basta acreditar, você vai chegar lá, e você às vezes não chega lá. Só basta querer. A gente tá preparado para lidar? Chegou, você não se culpa é esforçou o sua, suficiente, tá né? faltando. A gente tá preparado para lidar com a frustração, professor? De novo. Pois é, a gente não tá preparado, a gente não é educado para isso, a gente não é educado na escola, a gente não é educado na igreja, a gente não é educado na família, a gente não é educado entre amigos, a gente não é educado para isso. E ponto, final. Alguns têm acesso a essa educação, outros não. E são por diversos fatores. Mas eu concordo com você. Dá pra gente entender esse fenômeno das redes sociais como um upgrade do capitalismo, sim. Principalmente quando a gente observa pelo viés do capitalismo de controle
e o viés do capital, do dinheiro. E quando a gente analisa as mídias sociais, as redes sociais, principalmente de relacionamento, a partir desse prisma, a gente consegue encaixar uma coisa na outra. Faz sentido. Faz sentido que as pessoas precisem passar muito tempo dentro desse app, dentro dessa rede social. Faz sentido que elas sintam que está tudo bem também em elas consumirem aquilo, porque não estão pagando nada por isso, quando o pagamento é a própria vida, é o próprio tempo. E aí... E os dados dela também, né? Os dados que são estraçalhados, que são... Tem um documentário sobre... Tem vários. O dilema das redes, né? Dilema das redes. Você é o produto, né? Quando você não paga. Isso. E é muito bom, a gente até deixa aqui como recomendação para vocês. Assistam o Dilema das Redes. Acho que está na Netflix, né? É um produto da Netflix. E aí, eu concordo com você, que parece ser um upgrade do capitalismo. Eu acho que a gente precisa entender que isso é danoso. E agora, apontar direção para a gente sair, apontar uma saída, acho que não vai vir da Organização das Nações Unidas, não vai vir de países com economia altíssima como Estados Unidos, China. Esses países, inclusive, estão nos oferecendo cada vez mais esses aplicativos, essas mídias sociais, para que a gente esteja lá. São eles que governam, né? Então, a gente precisa encontrar, acho que uma solução doméstica. Talvez, não estou afirmando que seja essa a saída, mas talvez a saída seja doméstica. É como nós, do Brasil, permitimos e incentivamos e estimulamos as pessoas a utilizarem tais redes sociais, tais ferramentas, o universo digital, para que a gente tenha uma sociedade saudável, para que a gente tenha uma sociedade com menos impacto social. Talvez a saída seja começar pelo cuidado doméstico. Professor Davi, desculpa, professor Mário, só pegando esse gancho, quando a gente fala, né, em sociedade da informação, assim que esse termo, a professora Georgia falou, mais ou menos em 1970, assim que esse termo começou, ele veio com muita esperança, né? Então, a informação agora ela virou um recurso também, não é só mais um recurso agrícola, recurso financeiro, a informação ela vale dinheiro, ela é poder, né? Então, ela trouxe essa questão da sociedade da informação, trouxe esperança aí, tá? Vamos aprender a pesquisar mais, vamos aprender, vamos ensinar. E agora a gente chegou nesse ponto onde a gente está falando sobre infodemia, sobre informação demais. Então, a gente passou de uma fase de esperança para uma fase que a gente precisa agora aprender a buscar soluções domésticas. Eu concordo com o que o professor Davi falou, mas também entrar nessa questão da regulamentação, como você também citou. E aí entra a minha questão. Como é que seria aí o papel da mídia nesse sentido? Porque, pelo que eu entendo, quando a sociedade ela para de acreditar nas instituições, ela para de acreditar na confiabilidade daqueles órgãos. Tivemos muitos exemplos na pandemia, né? Então, a vacina... Né? A vacina é uma coisa que já estava totalmente consolidada e, de repente, veio um movimento de, não, vacina, você tomar a vacina, você vai virar jacaré, você vai morrer, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Como é que a gente enxerga isso? Não é nem saber lidar, mas como é que a gente enxerga isso? Qual é a tua visão de 2020 para cá? Como é que a gente lidou com isso na pandemia e como é que a gente pode fazer agora? Que a gente viu uma avalanche de informação falsa. Né? A gente tem... Isso é babado, né? É babado. Como diria meu amigo Wilton, é babado. Então, a gente tem um papel da mídia muito crucial nessa comunicação de massa. Primeiro que o Brasil ainda é uma nação que se atenta a consumir muita informação por meio da televisão. As famílias brasileiras, embora estejamos vivendo uma reconfiguração no acesso do dispositivo, nos canais de comunicação, tem um grupo que é mais jovem, que tende a consumir mais informação no TikTok, o Brasil ainda está na frente da televisão. A novela ainda guia, os jornais de grande impacto, os mais tradicionais, eles ainda entram e participam da vida das pessoas. Quando a gente quer que as verdades elas sejam sobrepostas às mentiras, quando a gente ambiciona que a verdade seja dita, que ela participe mais do que a mentira, a gente está falando de qual verdade? O que é verdade nesse nosso universo aqui?
Eu lembro de Augusto Kant, que ele fala no positivismo, lá no século XIX, da percepção dele do mundo, da sociedade. Que a gente vivia numa época, num período em que Deus, ele conduzia a verdade, tudo era por meio do divino, e isso não abria questionamento, porque o que vem de Deus é divino. Dogma, né? Um dogma. Se é sim, é sim. Quem sou eu para questionar? Depois a gente passa para a filosofia no momento de questionar. Mas se, por quê? Como? De que forma? Então a filosofia faz parte da nossa vida enquanto espécie humana. E depois a constatação dessas dúvidas. A dúvida veio ali no universo da filosofia e vem quem para comprovar se é positivo ou negativo? A ciência. Então, quando a gente fala de verdade, quando a gente quer o compromisso da verdade, seja para a ciência da informação, a biblioteconomia, a sociologia e qualquer área da ciência, a gente está falando de uma verdade comprobatória. A gente espera que exista uma confirmação. Ora, se esse medicamento, a cloroquina, ela vai fazer efeito na minha percepção porque ela já tem comprovação. Foi comprovado que é positivo isso. Se não há comprovação, é uma especulação, não é uma verdade. Quando a gente traz esse entendimento de que a verdade é aquilo que pode ser comprovado, a gente está falando sobre o fato. Olha, o carro azul bateu no carro vermelho. O carro azul furou o sinal vermelho e bateu no carro vermelho. Aí um indivíduo que odeia carros azuis, mas dá numa carros vermelhos vai dizer, mas na minha opinião, o carro azul é que tá errado. Mas foi o carro vermelho. Não, mas essa é a minha opinião. A minha, né? Então, o fato é que o sinal vermelho estava lá. Em algum momento ele estava ativo. O carro vermelho ignorou e sem querer o azul bateu. Esse é o fato. Essa é a verdade. Como a gente se inclina para entender, compreender e propagar isso, aí é baseado no nosso fenômeno de relativização dessa verdade. Minha opinião se sobrepõe à necessidade de haver uma comprovação, um fato, e aí a gente volta, talvez, a um período de ignorância, uma sociedade ali que é extremamente fragilizada com a verdade. E isso é muito perigoso, porque a gente não só acredita no que o indivíduo fala porque eu acredito naquele conteúdo. Às vezes eu não faço ideia do que se trata, mas eu acredito porque fulano está dizendo. Isso conduziu presidentes no Brasil, nos Estados Unidos, em outros países, para a presidência, a essa disposição de pegar as pessoas fragilizadas por uma corrente ideológica, por uma filosofia de vida, por uma visão de mundo e alimentar essa visão de mundo que tem certa aproximação com informação falsa para minar o opositor, para minar a democracia, para minar as instituições. Isso é extremamente perigoso, porque isso tem impacto na vida da pessoa. Isso altera se fulano vai comer carne ou se fulano não vai comer carne, se fulano vai ter medicamento ou se fulano não vai ter medicamento. A ponta final é o pobre. Enquanto está tudo um caos, enquanto a fake news, ela fermenta uma desordem social com intenção, utilizando as pessoas mais vulneráveis, a gente tem um grande problema social. E só beneficia o rico e só prejudica o pobre. Concordo plenamente. Olha, e ver que coisa interessante, né? Diante dessa elucidação sobre verdades, né? Sobre o que vem a ser verdade, João na Bíblia falou que a verdade, ela liberta. Né? George Orwell falou em 1984 que liberdade é escravidão. Isso tem muito a ver com o que Davi estava falando, não tem, Georgia? Tem muito a ver. Então, quem diz o que é o quê, controla os meios de comunicação, controla o que as pessoas vão entender como verdade. Em algum momento, as mídias tradicionais elas foram acusadas de ser conivente com verdades, meias verdades, com verdades que não eram bem assim, né? Porque lá na história a gente sabe que quem conta as verdades são os vencedores, né? E os heróis são aqueles que conseguiram impor a sua força a alguns vilões. E aí, quando a gente revisita, pelo menos na história, a gente vai revisitando a história sem aquele peso de uma imposição política ou ideológica de uma época. E aí, na história, geralmente, a gente se afasta um pouco no tempo
poder analisar, né, a gente percebe que nem sempre as coisas elas foram como elas são ditas, que talvez não seja dessa forma, e aí a ciência entra aí também, as ciências sociais aplicadas, a importância de a gente defender essa pauta de que, gente, não pesquisem só no TikTok, pelo amor de Deus, né? A gente tem aqui quatro bibliotecários, eu tenho meu diploma, eu posso provar que eu sou bibliotecário, embora eu seja bibliotecário não praticante, né? Mas tem a né? formação. Mas eu gosto dessa possibilidade de a gente entender a biblioteconomia fora de uma caixa, porque não existem caixas, na verdade, a caixa não está lá, não é isso, professora? Então, assim, como é que a gente letra digitalmente, e aí a gente parece que a gente entendeu que existe um problema de decodificar textos, imagens, né, entender, fazer a leitura do que está por trás. Isso é um problema que a gente está acumulando, como Isabelle falou, é uma questão educacional, mas agora também tem uma questão tecnológica. Então a educação e a tecnologia estão ali. E aí, o que é que tem sido feito, professora? Como é que a gente faz? A gente tá conversando tudo aqui, tudo gira muito em torno de uma visão freiriana. Não sei, eu posso estar enganado se somos todos ou não freirianos, mas a gente entende o problema, ou a gente pelo menos percebe a existência do problema e a gente busca soluções. O que é que a gente vai fazer? Rapidinho, inclusive falando, né, em Paulo Freire, que é também um grande alvo de fake news, né? Vamos Comente, citar. Mas isso está muito relacionado às pessoas não terem uma leitura, não terem um conhecimento do que a gente fala como método freiriano, o método de Paulo Freire de ensino. Porque eu acho que quando você tem noção do que é de fato, duvido muito que as pessoas criticariam, a não ser que você seja realmente muito contra, né, a escolarização, o ensino, essa formação do indivíduo. E aí, eu acho que tem tudo a ver, quando você pergunta o que é que está sendo feito, existem diversas iniciativas, né, que elas acontecem em ONGs, que elas acontecem em projetos de extensão da universidade. A gente tem um projeto de extensão da universidade, que é o letramento para pessoas idosas. Ai, que né? ótimo. Tem uns projetos, por exemplo, que eu faço parte, né, que é fazer o letramento digital de diferentes grupos. Então, tem o letramento digital para adolescentes em situação de vulnerabilidade econômica e social, mas também tem o letramento digital para pessoas com mais de 50 anos, que não foram letradas, né, dentro de um espaço de escola, nem dentro de um espaço social, né, nem dentro de um tempo que a gente tinha acesso a suportes. Então, o que a gente pode fazer? Educação. A primeira coisa é essa, né? Mas uma educação que ela é voltada para a necessidade do indivíduo. Libertadora mesmo. Porque quando eu faço o letramento digital de um adolescente de 16 anos, ele sabe o que é TikTok, ele sabe o que é WhatsApp, ele sabe o que é Instagram. Eu preciso entender a realidade dele, que na maioria das vezes é a falta do suporte. Ele sabe, ele entende a lógica, eu só preciso falar uma única vez, né, quando eu estou dando aula de letramento digital para esse adolescente, mas ele não tem acesso ao suporte. Isso eu estou falando de um grupo, né? Ele não tem acesso ao suporte, então eu vou viabilizar o acesso ao suporte para que ele seja letrado digitalmente. Então a gente já está falando de ter acesso a um instrumento. A lógica do digital, ele entende. Então, eu torno acessível esse suporte, ou esses suportes, ensino a ele, e essa metodologia ela vai ser muito mais acelerada. Eu consigo fazer um curso de letramento digital acelerado para um adolescente, porque ele já entendeu aquela lógica, né? Quando eu vou quando eu vou fazer o letramento digital de um outro grupo, por exemplo, de microempreendedoras com mais de 50 anos, elas têm acesso ao suporte. Elas podem ter acesso ao suporte com mais facilidade, mas a lógica do digital vai precisar ser ensinada de uma outra forma. E como é que eu ensino? A partir da realidade delas. Se essa microempreendedora, para que ela utiliza o digital? Para divulgar o produto dela, para fazer pagamento. Algo específico. Então, eu vou utilizar a realidade dela, né, para ensinar como é que as tecnologias digitais e ferramentas vão beneficiá-la numa perspectiva econômica, mas beneficiá-la numa perspectiva também de indivíduo, né? Numa perspectiva de não exclusão, porque imagina, e a gente vivenciou isso, né? A gente viu, numa época de pandemia, onde as pessoas tinham restrição de locomoção, muitas pessoas idosas foram para os bancos porque não sabiam mexer em aplicativo. Filas imensas. Exato. Então, esses indivíduos, eles estavam ali numa situação de vulnerabilidade por conta dessa falta de letramento.
Claro que a gente tinha diversas outras questões, mas assim, ou porque não tinha o suporte, ou porque tinha o suporte e não sabia mexer, ou tinha o suporte, mas não tinha internet, né? Então, como é que a gente resolve isso? Com educação, mas uma educação voltada para a necessidade dos grupos. E é preciso a gente olhar os indivíduos a partir das suas necessidades informacionais, que não são iguais. Com né? certeza. Eu queria fazer aqui mais um gancho com o professor Davi. Quando a gente fala sobre discurso de ódio, professor, que a gente percebeu muito isso, né, em toda a temática política, né, de eleições internacionais também. Como é que o discurso de ódio, ele anda ali lado a lado com a pós-verdade? Você acredita nisso? Como é que seria aí esse conceito de discurso de ódio? Olha, é muito fácil pra gente que teve algum tipo de acesso, que a gente tá aqui, somos formados, tivemos leituras, e a gente tá comunicando com um grupo grande de pessoas. Sim. É muito mais fácil pra gente entender o que é certo e errado na nossa sociedade. A gente conseguiu entender um pouco das leis, do perigo de não cometê-las, a gente entendeu. Mas tem muita gente, a gente vive numa sociedade tão desigual, e não é só financeiramente, de acesso também. Isso conduz à visão de mundo das pessoas, que muita gente, quando você pergunta, você sabe que isso é mentira? As pessoas dizem, eu nem sabia, eu só compartilhei, eu só joguei pra frente. E depois você pergunta, você sabe se isso é verdade? Não sabia, nem sei se isso é verdade ou não. Tem gente que vive em bolhas, e essas bolhas são da realidade do indivíduo nascer em uma periferia, que escola é algo difícil, que controle social e assistência social é algo muito difícil, né? Trazer... Então, pra gente fica até mais fácil entender e dizer por que as pessoas compartilham isso. Mas muita gente, por estar numa bolha da ignorância, ou numa bolha de dificuldade de locomoção, ou de dificuldade de acesso às tecnologias e principalmente à internet, muita gente só tem aquilo que é básico. Aquelas emoções mais viscerais, a paixão, o amor, o ódio, a raiva. Quando essas paixões, elas encontram uma autoridade, um indivíduo que diga, olha, toma isso aqui para somar com essa tua paixão, e essa paixão é o ódio, esse sentimento é o ódio, ela encontra uma legitimação para fazer, para falar, para matar, para depreciar o outro, né? Isso me lembra que quase 100 anos antes da Segunda Guerra Mundial, teve um francês, que eu não me lembro o nome, mas ele escreveu uma sátira. Era um texto que ironizava, um texto que era crítico, que escrachava a realidade ali. E ele fez um texto que era o Diálogo no Inferno, de Montesquieu, e não lembro quem. Depois de muito tempo, teve um cara muito sacana, um jornalista da Inglaterra, que pegou isso aí, plagiou e construiu o que foi depois chamado como os Protocolos dos Sábios de Sião. Os Protocolos dos Sábios de Sião eram uma fake news, era um grupo de mentiras que explicava como os judeus estavam se organizando para dominar o mundo e destruir a economia do mundo e eles dominarem o mundo. As pessoas naquele momento entenderam que isso não era era uma verdade. Mas depois, quando os nazistas entraram no poder e eles utilizaram esses protocolos, eles disseram, tá vendo? Isso aqui que era uma teoria lá está se confirmando aqui. Então as pessoas estavam muito distantes da realidade. Elas não estavam se importando naquele momento, ou não importava se aquilo era verdade ou não. Importava que aquilo encontrou o ódio antissemita delas e, portanto, legitimou. Precisamos eliminar essa população. Precisamos acabar com eles, né? Isso é uma coisa que aconteceu e ficou na década de 40, com o final da Segunda Guerra Mundial? Não, óbvio que não. Isso a gente está vendo hoje na guerra de Palestina, Exatamente. Israel com Palestina, agora atacando o Líbano. É a atual. troca de
de Atual. bala lá de bala, não, de mísseis e tecnologias que estão sendo desenvolvidas com o Irã também, o Iêmen. Isso é muito real entre Rússia e Ucrânia, mas muito mais real entre Estados Unidos, Rússia e China. E quando a gente tem um controle tão grande de uma população e um desenvolvimento tão tecnológico de informação e comunicação, isso é muito grave. Porque a gente hoje entende o quão danoso foi o Holocausto, o quão cruel foi. Acho que foi o limite máximo que a gente conseguiu chegar ali do ódio, encontrando a fake news. Eu acho que esse é um dos grandes exemplos que a gente tem da humanidade. Não subestime a capacidade humana de superar os seus, Não é. Infelizmente. Mas os seus obstáculos, né, suas metas. E infelizmente isso é real. Mas e aí, quando a gente pensa nisso? Não subestime. Então pode acontecer. Por que pode acontecer? Porque existe um controle de informação dentro e fora. O pessoal que vivia na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial vivia dentro de uma bolha, de uma realidade em que, para muitos, aquele tirano, aquele monstro ali, que era Hitler, Goebbels e Himmler e os demais, eles eram vistos por muitos como os salvadores da pátria. A informação que circulava dentro da Alemanha nazista era uma informação, e o que a Alemanha nazista fazia com os judeus era uma coisa que não era noticiada, vivia em outra bolha, e o que o mundo enxergava e como o mundo combatia isso era um outro grupo de informação, né? Então, quando esse ódio quando essa informação falsa, a fake news, que tem intenção, encontra um coração cheio de ódio, que é racista, que é homofóbico, que é classista, que quer eliminar o outro, que quer pisar, ele encontra um terreno muito fértil. E esse ódio pode provocar uma ação muito grande. E quando isso, né, atinge só você, o indivíduo, menos mal, já é horrível, menos mal. Mas quando isso gera comportamento desse indivíduo para com os outros, a gente tem um caos instalado, né? Com certeza. Mentiras sinceras interessam, né? Inclusive, Cazuza. Inclusive Ele fala- tem caso, pode falar. E ele fala de um menor abandonado, né? Parece que essa figura mesmo que tá abandonada, que não sabe que ponto seguir. Sim. Em tempo, eu pesquisei no TikTok, viu? O advogado Maurice Joly escreveu Diálogo no Inferno Isso. entre Maquiavel e Montesquieu. Tá aqui no Isso, TikTok. muito Interessa. obrigado. Bibliotecário, Palavra da salvação. pesquisadores, né? Um exemplo Pra que o aqui. Google? Desculpa, professora. Olha, voltando aqui, na verdade é só um comentário, né? Quando o Davi fala sobre tudo isso da cultura, né, do discurso de ódio, essa questão da gente de juntar, né, a raiva, a mentira com aquela emoção, e aí entra também o papel, Davi, da cultura do amador. Eu não sei se a gente pode conceituar assim, mas como hoje a gente pode produzir, hoje somos produtores, não é mais uma produção que vem e a gente só aceita passivamente, a gente também produz material, conteúdo, mas na verdade tem um lado que vem crescendo, que é da gente poder produzir qualquer coisa, criar qualquer coisa e ser especialista em tudo, quando na verdade a gente não sabe de nada. E como isso acarreta, né? Piora mais ainda tudo isso que a gente já vem debatendo. Gente, eu acredito que nós só temos 13 minutos. Tem uns descontos aí. Tem vou uns pedir, viu? descontinhos, né? Vou pedir os descontos. Então, professora. está muito interessante a nossa conversa. Eu estou amando. Eu acredito que nossos estudantes também vão gostar muito. Espero que né? sim. Vão sim, Tenho estamos com certeza especialistas que sim. aqui. E o que eu queria falar é levantar essa bandeira de como é importante a gente profissional da informação, vocês futuros técnicos e técnicas em biblioteconomia do Estado, ter esse olhar realmente crítico da gente começar a entender, olha, a gente trabalha em biblioteca, em centros de informação, em unidades informacionais, mas a gente não trabalha ali só com processamento técnico, só com questões mecânicas, não. A gente vai precisar ser mais crítico, filosofar mais, conceituar mais e ter também, acredito eu e acredito que vocês concordam, a partir de tudo que já foi dito, que a gente precisa levantar essa bandeira da pesquisa, do cuidado, de incentivar. Quando a gente vê muitos países já pensando em pesquisa, já pensando em letramento informacional há muito tempo, e a gente está ainda assim, né, a passos
pequenos, então seria mais uma chamada para você, estudante, ter esse olhar da gente pesquisar, copiar e colar não. A gente tem ferramentas, tecnologias, mas assim, a gente precisa ter esse olhar e ensinar nossos usuários, nossos clientes informacionais a também serem críticos, não é verdade? É isso. Então, Georgia, tem uma coisa que Davi ele fez uma fala tão, né, apaixonada forte. pelo que ele acredita, e assim, eu me senti muito contemplado no que ele falou. Sim. E ele falava, em algum momento ele falou assim, a gente precisa, e fiquei, rapaz, acho que a gente precisa de um super-homem. Edson Gomes dizia, a gente precisa de um super-homem, né? Mas eu não sei se é um só. Não, Precisa de um seria super-homem. Ou uma super-mulher. E se esse super-homem, essa Preferência. super-mulher, talvez ele tenha que entender o princípio do Ben Parker, né? Do tio Ben, do Homem-Aranha, que grandes das poderes responsabilidades, vão requerer grandes responsabilidades. Aí, dentro desse contexto, Georgia, existem algumas tecnologias emergentes, a gente está falando o tempo todo de inteligência artificial, né? A gente já pode... Você conseguiria situar para a gente, se a gente conseguiria já utilizar alguma inteligência artificial que pudesse nos ajudar a identificar essas fake news, a identificar essas provocadoras da pós-verdade. Será Sim. que a gente já tem alguma coisa? A inteligência artificial, ela é nova para uso doméstico, né? A Sim. gente já tem a utilização e as pesquisas de inteligência artificial desde a década de 60. Eu estava até essa semana vendo uma pesquisa que foi desenvolvida na Universidade Fluminense de um estudante de pós-graduação, que é a inteligência artificial, né? Um método que foi utilizando inteligência artificial para criar uma extensão. Então, uma extensão que qualquer usuário colocaria ali no seu navegador e a partir da análise textual, né, o que a gente entende como análise de conteúdo, você já vai pesquisando ali palavras, fazendo relações e, claro, tem uma base de dados Sim. que vai alimentar, que alimenta, né, essa inteligência artificial, que ela detecta se aquela informação ela é verdadeira ou não. A gente tem diversos sites que têm a proposta, né, de se é fato ou se é fake, né, que é uma forma de você analisar, de você ver as fontes, Sim. que acaba sendo um pouco mais manual e mais trabalhoso, mas a gente tem sim, né, como utilizar a inteligência artificial para fazer para averiguar. A gente ainda não tem esse uso de uma forma mais prática, né, como uma extensão que qualquer usuário ele vai baixar ali e já vai fazer a análise de conteúdo e vai identificar. Mas a gente tem sites, né? A gente tem práticas, a gente tem institutos, a gente tem programas que criam essa ideia de leitura de conteúdo para indicar se é fato ou se é fake, se é verdadeiro ou não. Mas Tem agências, não é isso? tem agências, né? Mas muito em breve a gente vai estar utilizando inteligências artificiais, né? Os cálculos, né? Para detectar. Agora, claro, as fake news intencionais, elas também vão sendo modificadas, né? Sim. O mecanismo ele vai sendo modificado. Então, toda tecnologia que a gente começa a empregar para detectar, a partir de um determinado momento, ela vai ser Vai se burlada. Então, Sim. a gente vai retroalimentando essas tecnologias que vão sendo criadas para aquela determinada finalidade. Mas a gente já tem essas tecnologias, sim. Mas tem um bom senso também, né? Bom senso ajuda muito. Acho que isso é que é mais difícil. O bom senso é mais Aposta difícil. alta. Porque o bom senso vai depender. É um juiz de valor, né? Na verdade, ela tem bom senso, ele não tem bom senso. Sim. O que é o bom senso? Porque também, senão Né? a gente vai ficar só apagando fogo, né? O tempo todo, só ali tentando, vou regulamentar, vou ter esse cuidado, mas a crítica precisa vir do indivíduo também, né? Do indivíduo, o bom senso realmente. Se libertar dessas Infelizmente, paixões, não é o né? suficiente, porque recentemente, no 8 de janeiro, a gente viu exatamente isso. A gente esperava as pessoas autodeclamadas, pessoas, cidadãos de Sim. bem, pessoas que são retas, corretas, e ali linka com princípios até religiosos ou não, mas a gente também esperava que esses indivíduos exercessem o bom senso, mas isso não foi o suficiente. Infelizmente não foi. Infelizmente. As pessoas acreditavam que o MST ia invadir as casas e se tivesse uma cama livre ia botar alguém lá, uma pessoa em situação de rua ia morar na sua casa, era O obrigatório. comunismo, O comunismo vai engolir, então a gente precisa ir pra rua, a gente precisa quebrar
as instituições democráticas precisam destruir os três poderes. O bom senso não funcionou. Acho que a gente não pode contar só com bom senso. Infelizmente, a educação tem uma responsabilidade grande. Muito grande. Os agentes políticos têm uma responsabilidade grande. E a gente que está na ponta conversando com o estudante, a gente precisa levar essa responsabilidade para casa, para a sala de aula e para as famílias. A gente precisa comunicar isso. Se a gente não faz isso de uma forma articulada, se a gente não faz isso de uma forma cooperativa, se a gente não estabelece regras para essa finalidade, a gente ainda vai ter um grande desafio de muitas décadas pela frente. Concordo. Menino que fala pesada, né? Que Mas, horror. infelizmente, Vamos sorrir agora. Necessária. Bom, eu acredito que a gente conseguiu aqui contemplar todas as perguntas, mas ainda temos aqui 5 minutinhos, então a gente pode ficar livre para debater mais mesmo esse assunto, que algum ponto que a gente não tenha... Olha que Na notícia verdade, boa. temos 10 minutos, ganhamos. 10 minutos e não é fake news. Então a gente pode ficar mais A gente vai livre. exaustar, né? Deixar exausta Sim, essa piada, sim, esse trocadilho com fake news. Né? Acho que desde os bastidores a gente já estava brincando nisso. Né? Mas assim, é muito... Chama muita atenção, às vezes, ou pelo menos no princípio, quando a gente falava em Sim. fake news, que a fake news era aquela coisa, aquela invenção totalmente esdrúxula, e às vezes não é, né? Mal Às vezes é feita. alguma coisa que é muito próxima. Às vezes não é nem mentira. Às vezes Às não é vezes só mentira. uma informação verídica, só que de 10 anos atrás, Sim. que está sendo tirada de contexto, sendo colocada no contexto de hoje, e por estar no contexto de hoje, ela se torna absolutamente mentirosa, porque é o contrário do contexto de hoje, mas é uma informação válida, verdadeira de uma época atrás. Às vezes não é nem mentira, mas vê como essa danada vem. Até porque atrapalha a nem vida todas da são gente. intencionais, né? Então tem categorias de fake news, né? Tem aquelas que foram feitas realmente para enganar, e tem aquelas que eu passei sem querer porque eu tinha aquela informação. Eu acredito que é uma coisa consensual. A fake news, ela é com intenção. Sim. Se ela é uma notícia falsa, se ela é uma notícia construída ali, ela é intencional. Sim. O produto da fake news, consensualmente, ele tem essa intenção. Inclusive dentro de boatos também. É uma conversa informal também, porque a gente pode disseminar. Aí não, né? Porque aí a gente vai juntando todos os outros elementos, Sim, né? sim. Da visão de mundo e do que eu gosto ou não gosto, Sim. que eu tô afim ou não tô Seria uma afim. opinião. E de imaginários sociais, né? Sim. A gente tá falando, você falou em boato, é muito interessante. Sim. A gente tem até um colega Sim. de Geórgia, né? Colega do nosso PPGCI, que Sim. trabalhou boatos, né? O Manuel, orientado pela professora Marjorie. Abraço, professora Marjorie. Foi da minha turma. Ele trabalhava Foi, boato, Manuel. né? E ia dizer, fake news. Ele, não, eu tô falando dos Tem boatos, diferença. né? Que tem uma construção social por trás. Uhum. É a perna cabeluda daqui. A barragem de Tapacurá, a que barragem de Tapacurá. rompeu, sai Eu moro correndo em São agora. Lourenço, então a gente morria de medo dessa barragem. Agora, baseado em algo que ocorreu e as pessoas ficaram, Sim, né? Então, retroalimentando. Então existe se disser assim, rompeu uma barragem, vamos desligar tudo aqui, vamos embora, eu não sei se eu vou duvidar muito não, Sim. entendeu? Né? Primeiro você foge, Entende? depois Porque você... há uma base, é como o Davi está dizendo, há uma base Às vezes só quer largar possível cedo, né, amigo? daquilo. Nem porque eu vou pedir pra gente fazer mais, a gente pode fazer mais 10 minutos, não. 20, Mais 20, 10? fecha. Eu acho que a gente vai precisar, professora, a gente vai precisar de uma Uma outra parte 2. edição. Concordo. Né? Vamos- Que Vamos- massa, que coisa boa ouvir. É, fazer essa- muita coisa, né? E os professores que nós trouxemos são realmente maravilhosos. Assim, eu queria muito que a gente tivesse ao vivo, pra gente ter essa coisa de fazer pergunta, mas já puxando aqui esse gancho, logo mais a gente vai ter outra disciplina de cultura digital, né? Comigo também. E aí a gente já pode fazer aí esse momento de tirar dúvidas, tanto dentro de cultura digital, porque aí também acaba englobando, né? Letramento informacional, letramento digital. Então já estão convidados de antemão, parte 2. Muito obrigado pelo convite, já está aceito. Vamos Ai, que fazer a coisa rodada boa. final, então? Vamos sim, Os vamos sim. agradecimentos. Deixa eu só dar uma Então, olhada. assim, eu vou começar agradecendo, vou ser mais breve. Agradece. Eu quero agradecer o convite, professora, de participar desse debate. Acho que foi muito elucidativo, foi educativo, foi informativo, foi rápido. Sim. A gente tem uma responsabilidade, né, de
de entender que cada vez mais, quando a gente alcança o conhecimento, a gente vai ter responsabilidade. E às vezes a gente fica meio triste mesmo quando a gente faz leituras de mundo. Né? E aí, graças a Paulo Freire, a essa metodologia, a gente entende que a gente pode se entristecer e que isso é bom, isso é o que move, de fato, a vontade de mudança. Né? Esse entristecimento, essa constatação de que coisas precisam ser feitas, mas ao mesmo tempo também uma motivação para que a gente se aproxime de outras pessoas que pensam parecido, que têm iniciativas legais e que a gente possa compartilhar essas inquietações e, quem sabe, buscar soluções. Então, nesse sentido, é positivo, professor. Existe a justa raiva, né? Está na Bíblia, justa raiva, justa indignação, e a partir daí, o que é que você faz com ela? A gente constrói, a gente tenta construir conhecimento e elucidar muitas fake news e elucidar muitas más intenções que tem por aí. Concordo. Então, obrigado, professora. Obrigado, Davi. Obrigado, Georgia. Eu que agradeço, professor, sempre ajudando a gente aqui, nosso coordenador, professor Mário Gouveia. Queria agradecer também à professora Georgia Ramiro, maravilhosa, que realmente ajudou, brilhantou demais aqui o nosso debate. Professor Davi Carvalho, que já é da casa, né, há muito tempo, tem todo um jogo de cintura, sabe lidar muito bem com as câmeras e fala muito bem também, então quero agradecer imensamente. Sei que estava bem corrido, mas agradeço muito a sua presença. E eu queria também falar, né? A gente já falou sobre isso, mas antes de finalizar, eu queria deixar realmente é importante a gente, como profissional da informação, a gente ter realmente esse cuidado de pensar criticamente, de avaliar as fontes, de não ficar fechado ali no que a gente gosta, no que a gente quer passar. Não, a gente tem que ser imparcial. Inclusive, quando fala de política, quando fala de qualquer outro tema da sociedade, a gente não pode ter só o nosso olhar. A gente tem que ter um olhar aberto de entender. Deixa eu pesquisar, deixa eu ver o que é que essa pessoa está falando, deixa eu ver o que é que vai acontecer daí. Tem confiabilidade? Quem é o autor? Onde eu achei essa informação? Então, é uma obrigação nossa, principalmente sendo profissionais da informação e futuros profissionais da informação, da gente passar a informação verdadeira. E se a gente não sabe, a gente pesquisa. E se a gente não acha, a gente não repassa. Então, é uma questão que a gente realmente precisa ter esse cuidado. Eu acredito que essa disciplina trouxe muito esse conhecimento. A gente está num módulo que é mediação e uso da informação. Então, né, vocês trabalham muito bem no currículo, né? Que a gente modificou. Então, é importante isso, a gente tirar esse olhar só técnico, tirar esse olhar só, eu vou ali organizar um livro, organizar um periódico, colocar para disponibilizar para o meu usuário. Mas quem é teu usuário? O teu usuário, ele pesquisa informação onde? Ele sabe pesquisar? O que é que ele gosta? O que é que ele acessa? Então, a gente ter esse cuidado mesmo com o nosso cliente informacional e conosco mesmo, né? Como sociedade. É realmente uma responsabilidade muito grande, mas não vamos ficar negativos, né? Vamos com tudo. E quero agradecer realmente mais uma vez a vocês todos. Eu que agradeço o convite de vocês. Compondo aqui essa mesa de bibliotecários, que é uma coisa assim muito legal, a gente ter a oportunidade, depois que a gente sai da universidade, né, dos nossos encontros de corredor, a gente poder compartilhar como é que a gente está trabalhando, os projetos que a gente está fazendo, o que é que, né, é importante de quem está se formando agora, visualizar. Então, eu que agradeço, estou esperando já a segunda parte. Já e tá foi muito marcado. massa essa conversa. Espero que todo mundo de casa tenha curtido e tenha aproveitado essa conversa que a gente teve aqui. Com certeza. Muito massa. Também quero agradecer esse retorno à ETEPAC, hoje não como professor da casa, mas como convidado. Isso para mim me pegou de um jeito muito carinhoso, afetuoso. Então agradeço a você, Isabelle, professor Mário também, muito obrigado pelo convite. Sempre uma honra estar ao teu lado, meu Deus do céu, como eu te amo imensamente. E queria deixar só um recadinho pro pessoal de casa. Lembrando uma coisa que o professor Mário falou, ler não é ler em qualquer lugar, ler numa tela e ler num papel tem alguma diferença sim. Essa diferença não é por conta da luz azul da tela, mas o hábito mesmo de pegar, estar com esse equipamento tecnológico. Eu vi recentemente que tem algumas pesquisas na Inglaterra que apontam que pessoas que tiveram acesso à leitura em papel, essa leitura mais tranquila, e tiveram também acesso a atividades domésticas, elas tendem a
ser mais bem-sucedidas, a enfrentar melhor as frustrações, a buscar alternativas para essa construção de dopamina, né? Então, não se atenham apenas ao celular. Ler no celular é bacana, ler no Kindle é massa, mas vamos viver essa experiência no papel. O papel também é legal, ele até tem um cheiro diferente, às vezes tá até com verdade. fungo. É uma relação diferente que você tem com esse suporte. Então leiam bastante. Não leiam para se tornar Albert Einstein, não leiam para escrever livros, leiam só para ser pessoas melhores, para viver bem, para enfrentar o dia a dia, para ser feliz, para erguer a cabeça quando cair. Leiam para ter chão para andar, chão para prosseguir. E quanto mais a gente faz isso, mais gente bacana, interessante a gente tem ao lado. Olha o meu exemplo aqui, ó. Gente massa. Muito bem. Um cheiro, obrigado por tudo. Então, acredito que a gente finaliza agora. Eu espero que vocês tenham gostado e logo mais a gente tá de volta. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.